Mas afinal de contas, o que é filosofia? Para muitas pessoas, a filosofia é apenas um campo do conhecimento teórico sem fundamento nenhum, onde professores e alunos vivem com os pensamentos no mundo da Lua, fazendo viagens interplanetárias e desconexas. Na verdade, a filosofia é a mãe de todas as ciências. Quando uma pessoa se indaga e se pergunta sobre algo que lhe incomoda, que lhe chama atenção, na verdade, essa pessoa já está filosofando. Essa pessoa já está tendo esse amor ao conhecimento, esse amor à sabedoria. Haja visto que a filosofia é a junção de duas palavras do grego antigo, philos e sofia, ou seja, o amor à sabedoria. Essa palavra significa não que o filósofo é o dono da verdade, mas é alguém que reconhece a própria ignorância e, baseado nessa ignorância, ele vai em busca de respostas para aquilo que lhe chama a atenção. O filósofo Aristóteles dizia que a filosofia começa com espanto, quando você tem a sua alma suspensa ao fixar o seu olhar, ao fixar a sua visão em algo diante dos seus olhos, diante do seu campo de visão, que lhe chama a atenção, e essa pessoa passa a observar aquele fenômeno, aquele objeto, aquele comportamento humano, seja lá o que for, de uma forma mais sistemática, de uma forma mais analítica, de uma forma mais crítica. Isso é o filosofar. Portanto, a filosofia é uma disciplina intelectual, uma disciplina racional, e exatamente isso que os gregos antigos fizeram. Eles pegaram algo que é natural do próprio ser humano e criaram, teorizaram, sistematizaram de forma analítica, de forma crítica, de forma sistematizada o conhecimento. E é exatamente por isso que a filosofia é chamada popularmente de a mãe de todas as ciências. Porque antes de haver uma psicologia, antes de haver uma biologia, antes de haver as ciências humanas que existem hoje na nossa contemporaneidade, homens e mulheres no passado pensaram de forma sistematizada, utilizando a disciplina filosófica em uma determinada área. Daqui a pouco surgiu, por exemplo, a sociologia, que é o pensamento crítico sobre a sociedade, que é uma ciência social voltada para a sociedade humana. Isso também saiu de dentro da filosofia. Ou seja, a filosofia ela pensa fenômenos que ela lhe chama a atenção, que lhe pesam diante da consciência, diante dos olhos. Um dia alguém começou a olhar os fenômenos do comportamento humano, os fenômenos psíquicos, os fenômenos comportamentais, e separou-se em um local, em uma área específica, surgindo daí ao que nós chamamos hoje de psicologia, ou seja, o conhecimento voltado para o comportamento, para a psique humana. Então a filosofia ela tem essa capacidade de olhar de uma forma mais profunda em tudo. Eu tenho aqui ao meu lado os meus livros que são promovidos inclusive pelo Centro Universitário Internacional Uninter, onde eu me formei, onde eu me licenciei em filosofia. E nós temos aqui várias e várias obras do conhecimento. A filosofia ela não fica parada, fixa somente a um objeto. Ela perpassa por várias vias, por várias passagens. Por isso nós temos aí uma gama de conhecimentos filosóficos. Por exemplo, nós temos filosofia do direito, filosofia política, filosofia da religião, filosofia contemporânea, filosofia da mente. Ou seja, nós estamos falando sobre várias e várias teorias. A filosofia ela passa por dentro, ela entra num lugar e sai por outro local, com uma indagação, com uma nova resposta para aquela dúvida que foi levantada há 2.500 anos atrás. Isso é a filosofia. Portanto, agora uma coisa devo deixar bem clara para todos vocês que estão me assistindo nesse canal aqui do YouTube. A filosofia, quando ela começa na Grécia Antiga, ela não inicia-se basicamente com um pensamento, com uma crítica teórica sobre algum campo do saber. A filosofia, ela tem duas pernas propriamente dita, uma perna intelectual, teórica, que é voltada para a razão, e uma outra perna que é voltada para essa indagação do eu,
uma filosofia voltada para mim mesmo, algo que vai introjetar-se dentro de mim, algo que vai me fazer ser uma pessoa melhor. Em outras palavras, a filosofia ela não começa simplesmente com um discurso acadêmico, como é utilizado hoje nas escolas públicas, nas universidades. A filosofia ela era muito mais voltada para essa formação, essa construção do eu, para esse pensamento filosófico voltado para a minha própria construção como uma pessoa mais ética, mais moral, mais simplificada da vida, de maneira que me faça viver aqui na minha horizontalidade de uma forma mais viva, de uma forma mais real, de uma forma que vai ajudar a construir em mim mesmo e no meu semelhante princípios e valores para que possamos viver na nossa contemporaneidade, na nossa sociedade, na nossa vida de uma forma mais ética, mais justa, mais verdadeira e, portanto, feliz. Portanto, a filosofia ela deve abranger não somente os fenômenos que se apresentam a mim como alguém que tem um olhar filosófico, mas também para essa crítica do meu próprio eu. Quem sou eu como alguém que observa a sociedade? Quem sou eu como educador? Quem sou eu como pai, como um ser religioso, como um ser político, como um ser social? Em que a filosofia pode me ajudar a me desenvolver? Em que a filosofia pode me ajudar a ser um marido melhor, um pai melhor, um estudante, um professor de filosofia em uma universidade, em uma escola pública? A filosofia ela deve me fazer me criticar a mim mesmo, no sentido de ser uma pessoa melhor a cada dia, a não somente ser alguém com um discurso pronto, preparado, haja visto que a filosofia é o pensamento do pensamento. Eu tenho que pensar se eu estou sendo uma pessoa melhor, se eu sou uma pessoa melhor para contribuir para a minha sociedade ou não. Então a filosofia ela é esse mundo infinito de indagações, de respostas, de novas perguntas, de novas dúvidas e de um olhar crítico e analítico de tudo que está à minha volta, daquilo que eu posso ter como meu objeto de estudo do meu pensamento crítico e analítico.